Domingo passado, quando nós ministramos sobre aliança, eu fui confrontado por algumas pessoas, uma delas não está aqui, e eu fiquei impressionada. Muitas vezes nós batemos nos nossos filhos em casa, porque achamos que eles fizeram uma coisa errada, que nós tentamos ensinar, e eles não assimilaram, e nós batemos, nós disciplinamos os nossos filhos. E a verdade é que nós fazemos isso de forma muito injusta. Ei, requeijão! Sabe por quê? Porque às vezes eles não entenderam, eles não absorveram a palavra. 18 anos, é um dos temas, é uma das colunas da nossa igreja, é a aliança. E ele veio falar ontem, pastor, eu nunca ouvi o que eu ouvi domingo. Meu ministério está estragado por causa daquilo que eu fiz. Eu quebrei alianças. Eu saí daqui, quebrei aqui, quebrei em outro lugar, quebrei em outro lugar. E eu estou tentando fluir, não consigo fluir. Grande parte desta geração, dessa igreja que está lá fora, que não vai na igreja, que só assiste R.R. Soares. Irmãos, isso não é bíblico. Não estou dizendo que o que ele fala não é bíblico, é tremendo. Mas você tem que ter um compromisso com a sua igreja local, com a justa cooperação de cada parte, diz Efésios. Quando você não faz a sua parte, a tua igreja está sofrendo. Qualquer que seja a parte que você tem que fazer que você não faz, a tua igreja está sofrendo. Você colocou o peso que era seu nas costas de outro irmão, que tem que fazer aquilo que você deveria fazer. É a justa cooperação de cada parte. Deus efetua o seu querer. Mas só quando todos participarem. Essa palavra de aliança, então, domingo passado, o irmão falou, eu não entendia, aluno do Instituto Pastor. Eu só compreendi, eu queria que ele estivesse aqui agora para ele testemunhar para nós, conosco. Domingo. Agora, eu preciso de frisar algumas coisas importantes, porque eu quero falar de um outro assunto que me machucou o coração na quarta-feira. Primeiro, a aliança. A pessoa fala assim, mas é uma aliança entre marido e mulher. Não tem nada a ver com Deus. É eu e a minha esposa. O que foi dito domingo, que está sendo hoje recapitulado e reafirmado no Senhor Jesus, é: quando você é infiel com o cônjuge, ainda que ele esteja morto, você não terá de Deus a intimidade, a revelação de coisas ocultas de Deus. É isso que nós estamos falando aqui. O homem tem que ser marido de uma só mulher. A viúva, para ser prescrita como viúva verdadeira, ela tinha que ser esposa de um só marido. Pense você o que você quiser pensar, mas eu vou te ajudar. Se ela não podia ser inscrita como viúva de 2 maridos, ela não podia ser inscrita. A igreja estava isenta da responsabilidade para com ela. Porque ela agora tinha 2 maridos, então agora você não faz mais parte daquelas inscritas que vão receber o salário da igreja. Se ela não tivesse progenitores que cuidassem dela. Que se ela tiver, não pode pesar sobre a igreja. A Bíblia é clara. Maior de 60 anos de idade, esposa de um só marido. Agora eu quero perguntar para a igreja, quero ouvir umas 2 pessoas. Se ela perde o direito de ser inscrita como viúva por ser esposa de 2 maridos, o que ela perde diante de Deus? Aqui na terra, ela perdeu o privilégio da lista de viúvas verdadeiras de pertencer àquela lista. E se ela não pode ser inscrita aqui como viúva verdadeira, o que ela perde diante de Deus? Vocês estão me entendendo? Por mais que eu queira te responder, eu não tenho a resposta plena. Eu não tenho. Mas sei que tudo aquilo que Deus faz aqui reflete no reino de Deus, no reino dele. Obviamente, se ela perdeu o direito de ser inscrita como viúva, ela perde alguma coisa diante de Deus. Eu vou dizer o que eu penso, como Paulo em 1 Coríntios 7. Creio ter o Espírito Santo. Não está escrito, não recebi isso na palavra do Senhor. Mas digo eu pessoalmente,
O que você crê, pastor, irmão Celso, de 60 anos de idade, lendo a Bíblia, estudando, procurando servir Jesus? O que você entende que ela perde? Eu penso que ela perde a intimidade e os segredos de Deus. Assim como qualquer pastor que é marido de 2 mulheres vai perder. Ele não deveria ser pastor primeiro, porque ele tem que ser esposo de uma só mulher. O que eu estou falando é de um Deus que tem padrões e valores que você não tem. De um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus perfeito. E não de um membro da sociedade que a hora está mudando, de um ser humano que muda de princípios a qualquer momento. Aquilo que é justo para você não é aquilo que é justo para Deus. Ele paga todos os trabalhadores dele do mesmo valor. Quem começa a trabalhar para você, isso é injusto. Ele usou de misericórdia. E ele usa quando ele quer. Mas eu sei de uma coisa, Deus é fiel. E ele abomina o divórcio. O que eu quero te mostrar? Quando Israel e Malaquias procura Deus, olha, ele está buscando a Deus. Deus fala, como é que vocês vão me procurar? Como é que eu vou atender vocês? Mas por que o senhor não atende Deus? Nós estamos jejuando, nós estamos dando oferta, nós estamos contribuindo. Ele diz, por que você não nos... Porque você foi infiel à mulher da sua mocidade. Você está vendo? Se ele fala isso com Israel, imagina um pastor que largou a mulher e casou com outra, que abandonou a sua primeira esposa e que tem um segundo casamento. Deus está falando em Malaquias claramente para mim. Se ele fala contigo, eu não sei. Porque os pastores, quando tratam desses textos e tratam da verdade como está sendo tratada aqui, sabem, isso é entre homem e mulher. Não é entre homem e mulher, irmãos. A viúva não era uma questão de marido. Se ela casasse a segunda vez, não. O marido já estava morto. Era Deus. Ela foi infiel. E ela foi considerada leviana diante de Deus. E foi tirada de uma lista. Marido de uma só mulher. Homens fiéis e idôneos são aqueles que deveriam ser procurados para ser pastores. Mas hoje isso não existe mais. Então, quando você for escolher uma igreja para você, procura estudar a vida do seu pastor. Procura estudar a vida do seu pastor. Quando você for votar na política, procura saber a vida do político, como é que ele está. Senão você vai colocar pessoas lá em cima que vai estragar. E nós vamos comer o fruto disso como temos comido hoje. E é interessante que parece que um dos poucos que estava cercado pela família, Deus levou. Ele faz o que Ele quer. Nós precisamos de colocar pessoas, irmãos, não são pessoas técnicas, são pessoas de padrão. Pessoas que temem a palavra de Deus. Estou fazendo política porque sou apolítico. Até quero estabelecer aqui para vocês um princípio hoje. Olha, na política, a nossa igreja é apolítica. Ontem alguém foi falar comigo para votar no irmão dela. O que nós vamos fazer? Se houver um candidato que proporcione algo para a igreja coletiva, eu vou avisar vocês. Irmãos, fulano nos ajudou, você vota se quiser. Eu acho que nós devíamos recompensar essa pessoa. Se ele faz favores individuais, você vota em quem você quiser. Mas ele só vai ter uma palavra do presbitério caso ele faça algo coletivo. Os pastores só vão manifestar em caso de benefício coletivo. E nós não estamos atrás disso. Nós vamos fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ter o orgulho de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, essa questão de aliança, de infidelidade, pode ser com qualquer irmão. Você quebrou uma aliança. Lá em Ezequiel, onde começamos, aperto de mão. Beijo acrescenta mais. Abraço é pior. Agora, se você falar do sangue de Jesus, onde há o sangue de Cristo, que é um 8 que se faz ao redor do sacrifício, essa é inquestionável. Você não pode quebrar. E essa igreja hoje que quebrou tantas alianças, que ora que continua ainda amarrada, presa por causa disso. Porque Deus não trata na intimidade, no seu segredo, com pessoas que quebram aliança. Os padrões de Deus não são seus padrões. São elevados, mais altos do que os céus. Os seus pensamentos inescrutáveis são. Glória a Deus, queridos. Alguma pergunta, alguma colocação sobre essa questão? Deus proíbe casar a segunda vez? Não. Até a Bíblia diz, seria melhor que casasse do que viver abrasado. Casa. Só que quando você casar, você vai conviver com uma decisão sua.
você não pode mais ser pastor. Membro da igreja, trabalhar, servir Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Manassés é uma bênção, está trabalhando para Jesus, mas não vai ser ungida pastor aqui na igreja. Está vendo? Por que que dezenas de pastores não ficam aqui, de pessoas não ficam aqui nessa igreja? Porque elas não querem ouvir isso. Porque o Manassés precisa ser marido de uma só mulher, ele está na segunda. Ele não vai ser consagrado aqui. Porque nós vamos ficar com esse livre, irmãos. Se eu ficar sozinho aqui no banco, eu vou pregar para esses bancos, mas eu vou pregar a palavra de Deus. Você pode ter certeza. Não existe amizade aqui. Eu vou te ouvir, Luiz. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não quebre alianças. É um dos marcos desta igreja. Nós seremos eternamente aliançados. Filhos com filhos, nossos filhos com os nossos filhos. E nós vamos crescer geração após geração, no nome do Senhor Jesus. Sabe quem ligou para o Nildo, cantou parabéns para ele? Minha neta. Ele já está na terceira geração, aliançando com a terceira geração minha. Cantou para ele, parabéns. 3 vezes. 2 ele não entendeu, mas 1 ele entendeu mais ou menos. Que o portuguesinho dela já está ruim. Mas cantou para o tio Nilo. Aliança. Aliança da lata de feijão. Do mocotó. É isso, sopraxé de rapadura. Não é brincadeira, não. A gente falha. Mas as nossas falhas devem solidificar esta aliança e não nos separar. Nada pode nos separar. Eu sei que foi pago um alto preço. Esses que cantaram esse, nem conversa mais um com o outro. Eu estava lá, eu participei. Nilson? Alto. O senhor fala que o segundo casamento, ela perde a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é aquilo que nós pregamos, né? São as revelações de Deus, aquilo que te preocupa trazer para nós. Com certeza. Então, praticamente, ele não vai ser reconhecido, vai ser dito, mas por causa desta revelação, ele não tem mais. Vou te explicar. Certo. Sim. Sim. Questão eu passo também para o altar. O levita que está lá, segundo casamento, você conhece um pouco de nível e libera ele, né? Há levitas que chegam ao sacerdócio. Sem dúvida. Há épocas, não. Há épocas, por exemplo, que você vê levitas. Vou te explicar em termos de levitas, filhos de Zadok. Passou-se uma crise em Israel. Alguns levitas afastaram e profanaram. Até mesmo nesse caso de casando com outras pessoas, que não eram levitas. Esses não puderam participar do altar mais. Quando foi restaurado o altar, eles foram colocados como porteiros. E não puderam mais participar do canto. Continuaram sendo levitas? Sim, mas porteiros. Porque eles tinham no tempo do caos mergulhado também no pecado. Então o que eu entendo de uma pessoa dessa, isso? Eu vou te explicar. Você tem 100 mil reais na sua mão. Procura compreender e entender o Senhor, Deus. Você tem 100 mil reais na sua mão. Você tem 2 amigos. Um foi infiel com você, o outro foi fiel. Para quem você vai entregar os 100 mil reais? Para quem? Por que você não entrega porque foi infiel? Você acha que Deus vai entregar o tesouro dele para pessoas infiéis? Que vai jogar de qualquer maneira? Quando ele for procurar entregar algo, um segredo, uma revelação para uma geração, você acha que ele vai buscar quem? Homens fiéis e idôneos. Homens que mantiveram aliança. Porque os seus 100 mil reais não vale nada. É uma porcaria. Mas o que ele tem, esse é precioso. E ele não pode entregar para qualquer pessoa. Deus está certo ou Deus está errado? Pessoa que cada dia está com uma namorada, cada dia está com outra pessoa, cada dia... Deus é fiel, irmãos. Ouça isso. Deus é fiel.
Ah, mas se a outra pessoa descambou, e se você descambar, onde vai ficar Deus? Aonde vai estar Deus se você sair, se você o abandonar? Ficar à tua espera. É aí que você tem que ficar. À espera daquela pessoa para ela voltar. E se ela adulterar? Você tem que ficar e esperar. É o que a Bíblia diz. Mas por causa da dureza do coração, Deus permitiu através de Moisés o divórcio. Mas não foi assim desde o início. 2 vezes ele responde: não foi assim a vontade do Pai desde o início. Não foi assim. Aí a pergunta: mas como é que está escrito? Está escrito por causa da dureza do coração Moisés permitiu. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é você ficar e permanecer e esperar. Fidelidade. E eu volto a repetir, minha filha, volto a repetir. A fidelidade não é sua com ele. Não é do marido e da mulher. Não é do pastor com o pastor. É minha com você. É de qualquer 2 irmãs. Se você foi infiel, você está marcada. Deus não tem confiança em você. Pode aqui primeiro, depois lá. No seu conceito. No seu conceito. Não. Não. No seu conceito. A desgraça. Como é que está a igreja de Jesus? Esses vocabulários eu não gosto deles, Roberto. Como é que a igreja de Jesus está hoje? A igreja, os salvos, como é que a igreja de Jesus está hoje? Com cada igreja numa esquina. Com cada homem de Deus na televisão, como é que o corpo de Cristo está hoje? Um bagaço. Um caos. Olha, ouça isso, que fala de grandes homens de Deus. Porque não são grandes homens de Deus. Se fosse a história da igreja, estava diferente. Onde está um Jeremias, onde está um Isaías, onde está um profeta? Você não vê isso hoje. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deixa eu te falar. Há 20 anos atrás, 20, 15, você falava assim: eu sou crente. Caramba, meu. Sou pastor? Caramba, meu. O aeroporto estava aberto para ti. Hoje você fala que é pastor, as pessoas riem. Você sabe por quê, Roberto? Porque eu entrei dentro de um presídio. E eu morei 11 meses dentro do presídio. E eles fazem culto lá e tem 2 igrejas lá dentro. E eles continuam pregando o evangelho lá dentro. E me chamaram para pregar. Sabe o que eu falei? Eu não posso pregar aqui dentro, irmão. Porque eu estou muito envergonhado aqui por aquilo que o meu filho fez. Então não fala grande homem de Deus. No seu conceito você pode falar grandes homens de Deus. Mas no conceito de Deus, Deus vai falar para muitos: saia de perto de mim porque não conheço vocês. Afastai-vos de mim. Eu nem uso esse nome. Construíram os seus próprios princípios, as suas próprias torres, fugiram da palavra de Deus. E o resultado? A igreja como ela está. Eu falei disso nas campanhas, há 30 anos atrás. Ah, porque campanha? Porque está chamando muita gente está convertendo. O evangelho está avacalhado, Roberto. Os crentes são mentirosos, não pagam o que deve. A igreja chamada comunidade evangélica, que é a livre, ficou pior do que a batista de onde ela saiu. Ficou pior do que a metodista. Ficou pior do que a presbiteriana. Nós saímos por causa de uma liberdade e ninguém soube caminhar na liberdade. Eu sou da igreja, comunidade evangélica. Mas se encontra muito mais caráter na metodista, na presbiteriana, na batista do que nas comunidades hoje. Porque não estão firmados na palavra. Você sabe, um dos princípios que nós temos como batistas, a única regra de fé e prática é a Escritura. Só que a hora que você mexe com o batismo do Espírito Santo, ele te exclui. Aí eu fui excluído por causa disso. Porque a Bíblia diz sobre o batismo do Espírito Santo, sobre não proibir de falar em língua. Eu comecei a falar, fui para o mato, eles me expulsaram. Então mentiram. Porque diz que a única regra de fé e prática é a Escritura. É nada. É o que os papas decidem. Esses homens de Deus, Roberto, não tem nada a ver comigo. Eu vou te falar de um homem de Deus que eu nunca vi. Teve um homem que foi no programa do Ratinho, que fala sobre família. Como é que ele chama? Sei se que assiste televisão, eu não assisto porque eu estou orando. Ele foi no Ratinho.
Quando ele foi no Ratinho, abriu um leque, um universo para ele ir para as igrejas pregar. E aí dezenas de igrejas começaram a ligar para ele. Ele não vai para nenhuma e disse: eu não posso, eu tenho que cuidar do corpo local. Eu não me impressiono com viagens e com esse tipo de coisa que estão aí para fora. Nem com Camboriú. Sabe o que acontece lá? Uma grande movimento. E sabe o que acontece? Você paga 30 a 50 mil reais para pregar. 30 se pregar cedo, pregando à noite você paga 50 mil reais. Para depois as igrejas te levar para pregar nelas. Você quer que eu fale qual é a convenção? Você está pensando que eu vim para Belém, que eu vou para Ribeirinho, atrás de quê? Quando esses falam de missões, irmãos, eu já era catedrático nesse assunto há milhares de anos. Mas não vou na reunião de pastores. Agora estão querendo me levar mais uma vez para receber o anel do apostolado. Isso não me impressiona, irmão. Vieram pedir para mim há 2 semanas atrás. Me mostraram o livro. Isso não me atrai. Porque homens de Deus, irmãos, querem estar atrás da cruz de Cristo. Que ele cresça, que eu desapareça. Mas isso hoje o anel é vendido por 10 mil reais. Não quer comprar um, não? Você vai ser papa, cara, apóstolo. Quem quer isso? Quem quer isso? Aqui. Você, filha? Eu vou dizer para você uma coisa. Ainda que ela tenha que ir na delegacia para buscar um direito dela, ainda que ela busque a justiça para defender, coisa que eu questiono bastante, porque a nossa justiça vem de Deus. Antes de questionar isso, eu vou fazer pergunta para ela: seu pai e sua mãe abençoam seu casamento? Não. Eu casei porque eu quis casar. Eu não perguntei para o papai nem a mamãe. Já casou debaixo da maldição? Come a comida que ela preparou agora. Apanha todo dia do marido. Antes de falar para ela o direito que ela tem, eu vou perguntar como é que ela chegou lá. Eu te garanto que ela não buscou a Deus e não aceitou o que a Bíblia diz para ela. Senão ela teria um casamento feliz. A tua casa será abundante e próspera. A tua esposa no interior da casa vai ser como um buquê de rosa. Os teus filhos serão robustos. Mas desobedece o pai, desobedece a mãe, fica namorando. Ela só está comendo o fruto do que ela plantou. Continue. Ela vai ter que crer em Deus, arrepender, ir lá no pai e na mãe, pedir perdão para o pai e para a mãe, reconciliar com o pai e a mãe. O pai e a mãe vai dizer para ela: tu és minha filha amada em quem me comprazo. Deus vai converter o coração do marido dela. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas sem mudança, e ela culpar o marido dela, ela que fez aquilo. É o que eu creio. Eu vejo tantos jovens, irmãos, metendo o pé num laço. Tu quer casar. E eu te amo, você sabe disso. Mas eu quero conhecer essa menina que está aí do teu lado. Se não me apresenta, eu deixo. Igual eu estou deixando. Não foi na minha casa, não falou comigo. O irmão João falou comigo. O irmão João está andando cada passo comigo. Segundo o casamento, ele é livre para casar. Eu vou estar lá no casamento, vou abençoar o irmão João. Mas eu estou aqui avisando para ele, a intimidade de Deus, o pastor que Deus queria fazer dele, Deus não vai fazer. Porque ele não pode mais. Mas ele é irmão, ele tremendamente vai ser usado por Deus, vai continuar sendo usado por Deus. Conceitos de Deus, irmão. Nós temos que ter caráter de filhos de Deus, não só nome de filhos de Deus. Como Ele é, assim deveríamos ser nós como filhos. Não é interpretação minha, está aqui na Escritura, vocês podem falar. Para sempre. E se ele morrer, você deveria continuar sendo fiel. Isso aqui é duro para mim hoje.
Eu já quis que ela morresse muitas vezes para me casar com aquela loirona. Eu falo o que eu penso. Vocês não vão me salvar? Vocês não vão me colocar no céu? Se vocês falar mal de mim, eu já estou salvo. Se falar bem, já estou salvo. Estou totalmente curada. Posso falar, só não posso ferir a Escritura. Quem queria largar da mulher aqui? Eu nunca. Ela dorme nos meus braços todo dia. Dormia nos braços. Ela sabe disso, ela conhece. Sabe por quê? Porque eu ia para a igreja cedo, para preparar a igreja para o culto 1h30 antes, como faço sempre. E a minha esposa com 3 crianças pequenininhas, como é que ela ia comigo? Você arruma um, outro estraga, você dá café para um, ele derrama café na camisa. Que fadiga que é dessa idade, da Cláudia. Tem que fazer igual os africanos, amarrar nas costas e pôr o peito por baixo aqui, ó. Ou se não, joga assim, ó. 3 crianças, olha lá. Você está me entendendo? O meu coração cortou. Olha que eu saí, quase chorei, cara. Eu quase chorei quando vi sua esposa no portão hoje. Eu no meu carrão, sabe? E ela... Que coisa, como doeu o meu coração, irmãos. Vindo lá do Júlio Cefé com 3 crianças, é muito difícil, irmãos. E então eu ia mais cedo para a igreja, para arrumar a igreja, que lá também tinha alguns Jaimes, que eu tinha que cuidar, zelar, Tiago, todo lugar tem eles. Olha. E aí ele achou que eu tinha problema com a minha esposa, porque eu não ia com ela para a igreja junto. E saiu falando para a igreja. Que ele tinha 2 anos de casado, a esposa dormia no braço dele. E que o pastor não andava junto com a mulher dele. Que dedução. Depois, pouco tempo, nós descobrimos. Funcionar, posso falar de onde que ele era funcionar, não. Posso terminar esse assunto? Fidelidade. Lembra da palavra fiel. Fiel com seu irmão, fiel com seu filho, fiel com a sua esposa, fiel com a sua igreja. Seja fiel, porque Ele é fiel. Ele não te abandona nunca, jamais. Eu cantei hoje, eu não sei como é que o Senhor, em tamanha grandeza, o Senhor tem um tempo para separar para mim. Ele não tem um tempo, todo o tempo dele é disponível para mim, irmãos. E para você, porque Ele é fiel. Eu estou aqui, e eu vejo isso hoje. Digníssimo, Roberto. Eu vejo isso em Coração Valente. Eu vejo isso hoje em Pearl Harbor. Eu vejo isso em muitos filmes, fidelidade. Só não vejo isso na igreja de Jesus. Isso eu não vejo. Está vendo? Aí eu assisto os filmes e choro. De ver homens e mulheres que foram fiéis. Aos filhos, a esposa. Isso é fruta temporânea na igreja hoje. Mas tem um problema. Pastor, eu casei, já casei tudo estragado. E quando converti também já estava tudo estragado com a 5ª. Seja fiel a partir de hoje. E o Deus que não leva em conta o tempo da ignorância, te fez uma nova criatura. Seja fiel a partir de agora. Uma pessoa que promete, que cumpre, que é fiel aos pais, que é fiel à família. Seja fiel. Aleluia. Glória a Deus. Não mais nenhuma pergunta? Quebra. Não. Não. Coríntios diz que nós teremos 6 tipos de galardões: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele vai para o fogo. Algumas vão queimar. E o cara vai chegar lá assim, torradinho, batendo assim o fogo. Mas foi salvo, porque creu em Jesus. Onde? Milênio. Durante os 1000 anos que Jesus reinar aqui, essas pessoas não terão posições, porque foram infiéis, mas são salvas. Depois, quando começar a eternidade, nós seremos igualados diante do Pai. Ele vai entregar a igreja ao Pai.
Aí não terá mais galardões, não terá mais hierarquia, e nós teremos no céu para sempre, eternamente seremos os mesmos. Mas durante 1000 anos você não vai poder governar ao lado dele, porque você foi infiel num momento da sua vida. Deixa eu contar uma história para vocês para terminar. Muitas irmãs, ou algumas irmãs, ou umas doidinhas, todo mundo quer casar. É verdade, irmã Luz? É de Deus. Ele viu Adão triste, a iniciativa foi dele. E vê um homem aqui na frente que ministra a palavra de Deus. Há 20 anos atrás eu era um pouco simpático. Agora você imagina uma pessoa no banco ouvindo uma pessoa e vendo essa pessoa todo domingo. Passa alguma coisa pela cabeça da pessoa. E várias vezes no ministério eu passei por situações muito delicadas. Eu aprendi a vencer, falo para a Sônia, quando eu vejo que a coisa é um pouco séria, eu conto para a Sônia me ajuda, e nós já restauramos muitas vidas. Outras saíram, foram para um lugar distante. Mas um dia aconteceu isso comigo aqui em Belém. Eu fui assediado por uma pessoa, eu fui para Tucuruí, porque a doutrina minha é a de José, foge. Esse negócio de bancar o bacanão, porque eu sou forte, porque eu sou poderoso, porque eu sou pastor, não caia nessa cilada do diabo. A doutrina de Deus é, fuja. Ah, mas eu vou fugir. O diabo é que foge, eu não fujo. Cuidado, José fugiu. E se ele fugiu, sabe por quê? Porque se ele ficasse, ele caía. Porque era um violão aquela mulher. E ele fugiu, e fugiu correndo mesmo. Corra, meu irmão. Você viu aquela vozinha de madrugada, aquela camisolazinha, porque a comida do vizinho que é gostosa, aquele perfume, aquele abraço, aquele tom de voz, fuja. Mas a gente gosta. Quantos homens que gostam, levanta a mão? Todos os homens que gostam, levanta a mão. Eu vou... Se você não gosta, meu irmão, vai para o médico que você está doente. Vai para o médico que você está doente. Pois é, fuja. A Bíblia diz, fuja de toda aparência do mal. As mulheres também. As mulheres também. Eu sei onde os recortes do vestido é feito. Eu sei a provocação que está atrás dos recortes de vestido, etc, etc. Graça e paz. E as rendas. Agora está na moda a renda. Fio dental de renda. Tá bem. Mas acontecem essas coisas e eu então fugi. E eu fiquei embaralhado. Olha para você ver o que o pastor de vocês fala. Eu fiquei embaralhado. E eu comecei a gostar do negócio. E aí eu pedi ajuda para o meu filho, o Tiago. Cuida disso porque eu não estou gostando dessa situação. Tem vergonha de falar isso para vocês, irmãos? Agora eu falo para vocês antes de terminar. 41 anos com ela, nunca atraí. Agora, tentações, provações, dificuldades, é sempre como você com qualquer outra pessoa. E conto para você para te ajudar. O que acontece, Luiz? Deus me deu vitória. A pessoa foi embora, casou, está feliz, filhos, etc. E tal. Ponto, acalmou a situação. Ah, você está diminuindo a Sônia contando isso. Não estou diminuindo. Eu estou sendo um homem como qualquer um de vocês. E sujeito às mesmas tentações. E Deus me deu vitórias em todas. Esse é o fim da história. Mas no meio da história, Deus me deu o livramento. Eu já contei isso em alguns lugares de intimidade. Estou contando na frente da igreja hoje. Numa madrugada, minha aliança, Tânia. Minha aliança, Rose. Eu estava deitado com a Sara, com a Kekel. E ela estava deitada do meu lado na cama assim. E eu acordei e comecei a orar pela Kekel. Deus faz dela uma mulher segundo o seu coração. Livra ela, Deus, das corrupções do mundo, na escola, no colégio. Que ela possa crescer amando e temendo o Senhor. Comecei a abençoar minha neta. Na hora, veio o pecado no meu coração. Se você tivesse caído
você não poderia fazer essa oração que você está fazendo agora. O que vocês acham? Se eu fosse um adúltero, que pensa que eu estaria dando para minha neta naquela madrugada? De madrugada. Deus reservou esse tempo para mim e para ela. E para falar comigo do valor da vitória que Ele tinha me dado. Agora, você pode abençoar e invocar o Senhor sobre a sua neta. Esse é o pastor de vocês. Amém, igreja? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a palavra. Porque vocês podem ter certeza, nem eu, nenhum deles vai pregar uma palavra aqui se vocês estiverem em desacordo, em desarmonia. Hoje, Tiago tem sido restaurado ao longo do tempo. Tem sido restaurado porque cremos na restauração, mas de acordo com a palavra. Amém, igreja?